Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais essa aula da Tubify Academy e nesta aula nós iremos criar a nossa primeira thumbnail de alta conversão. Criar uma thumbnail eficaz envolve a combinação de vários elementos de design que juntos atraem e convertem os espectadores a clicarem no seu vídeo. E aqui nós vamos abordar os principais componentes que você deve considerar ao criar uma thumbnail para o YouTube. Não se preocupe, não é nada complicado, mas pequenas dicas e pequenas, vamos dizer assim, mudanças na sua thumbnail, elas podem elevar muito o seu CTR e fazer com que o seu vídeo tenha mais cliques. O primeiro passo, então, é clicar aqui nesse botão roxo Criar um Design. Então nós vamos aqui descer e vamos clicar aqui em Tamanho Personalizado, logo aqui embaixo. Vamos colocar aqui 1280 por 720 pixels. Então, essa é a largura e a altura do nosso design, da nossa thumbnail. Então, vamos deixar aqui marcada a opção em pixels, né? Também tem aqui polegadas, milímetros, centímetros e assim por diante. Vamos deixar aqui em pixels, vamos criar um novo design. Então, ele abre uma nova aba e já vai carregar aqui o nosso design em branco. Para você que não tem muita familiaridade no design de thumbnails para o YouTube utilizando o Canva, é muito importante iniciarmos aqui do zero, porque você vai pegar o fio da meada, você vai aprender de uma vez por todas a criar uma thumbnail de qualidade para o seu vídeo. Então, vamos partir aqui do princípio que a gente quer criar uma thumbnail para um canal bíblico. E o tema desse vídeo vai ser a história de Naamá. Naamá foi uma das esposas de Salomão, então vamos colocar aqui a história de Naamá, lembrando que os conceitos que eu vou abordar aqui servem para qualquer nicho, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é imagens de alta qualidade. Quando você cria uma thumbnail para o seu canal, você deve se atentar à resolução. Use imagens de alta resolução para evitar que a thumbnail pareça pixelada ou desfocada. A resolução recomendada é acima de 1280 por 720. Tá? O foco da imagem deve ser clara e focada no assunto principal do seu vídeo. Então, evite usar elementos visuais distrativos ou desnecessários. Então, a história aqui é a história de Naamá, então ela é o personagem principal. Então, nós temos que colocar aqui uma foto de Naamá. Então, eu acessei aqui o site da Tubify, né, onde nós temos milhares de imagens bíblicas, mas você pode utilizar qualquer site, pessoal. Então, se você tem aí o seu banco de imagens preferido, ou se você já tem as imagens que você vai utilizar na sua thumbnail, aí você pode estar utilizando. Eu digitei aqui Naamá, e o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma imagem aqui que cause bastante impacto. Então eu vou descer a página aqui, até eu encontrar uma foto da Naamá, né, onde ela esteja bem em foco, sozinha. Por exemplo, ó, essa foto chama bastante atenção, porque é uma foto muito bonita. Então tem várias fotos top aqui, pessoal. Olha aqui, por exemplo, essa foto, ó, essa daqui. Deixa eu carregar mais aqui. Então eu escolhi utilizar essa foto aqui. É uma foto de bastante presença, que chama bastante atenção. Então eu vou clicar aqui em download, eu poderia clicar por aqui ou por aqui, tanto faz. Eu vou baixar essa foto. Aqui no Canva eu vou clicar no botão Upload. Vou clicar aqui em fazer o upload dessa foto. Então o Canva ele vai fazer para mim o upload aqui, e daí a gente pode arrastar essa foto aqui no nosso palco, né? No nosso editor do Canva. Então eu vou arrastar aqui. Tá vendo que quando eu clico com o mouse, ó, ele assume aqui o cursor de movimento. Então eu posso movimentar a minha imagem. Vou redimensioná-la clicando aqui no canto da imagem, segurando o botão do mouse pressionado. Então nós temos aqui a imagem em foco. Então quando você utiliza rostos em thumbnail, faça com que esse rosto ele ocupe pelo menos de 30 a 40% da imagem. Então eu coloquei a minha imagem aqui, e essa vai ser a base da nossa thumbnail, mas não para por aí. E aqui vai uma dica sobre expressões faciais e emoções. Imagens de rostos humanos, especialmente com expressões faciais fortes, eles são muito eficazes em atrair cliques. Então eles criam, né, uma conexão emocional com o espectador. Emoções, quando o rosto mostra emoções, deve corresponder ao conteúdo do vídeo, né? Seja uma surpresa, uma alegria, uma curiosidade, um suspense. Quanto mais autêntico, né, for a emoção, mais vai captar a atenção do seu espectador. Então aqui é a história de Naamá, e logo de cara a gente tem aqui a foto da Naamá, uma mulher muito bonita aqui, gerada por inteligência artificial, olhando fixamente para a tela. Então expressões faciais, né, humanas, elas chamam muita atenção e podem aumentar o clique aí do CTR do seu vídeo, né? A sua capa pode aumentar o CTR do seu vídeo. Então, sempre que tiver o contexto, utilize rostos humanos aí nas suas thumbnails. E um exemplo disso que eu acabei de falar, né, sobre expressões faciais humanas, são os vídeos aqui do MrBeast.
Note que todas as thumbnails dele trazem emoção. Então aqui o circuito de obstáculos mais mortal. Além de ter as lanças aqui, né, na thumbnails, você vê que ele está ali com uma cara meio que de medo, sofrimento, né? Na outra aqui ele já está com uma cara de medo, tem um urso lá embaixo. Aqui ele já está com uma cara de uma expressão de, sei lá, de emoção, atirando ali no barco. Então pode ver que todas essas thumbnails do MrBeast tem o rosto dele. Tá vendo? Ó? Então expressões faciais humanas, elas podem aumentar muito o CTR aí do seu vídeo. Então, sempre que for possível e tiver contexto com o seu vídeo, utilize expressões faciais humanas. Agora, mais uma dica que dificilmente o pessoal dá por aí. Alguém poderia falar, não, colocamos a imagem aqui, agora já vou entrar com o texto da minha thumbnail. Pessoal, sempre dá para melhorar. Então, essa imagem aqui ela foi gerada com inteligência artificial, porém ela não foi editada. Então, vamos clicar aqui sobre a imagem. Eu vou clicar aqui em editar imagem. Ele vai abrir aqui o editor de imagem do Canva. E nós podemos aqui, ó, ver os filtros, né, de imagem. Então, só para vocês terem uma noção da diferença. Ó, eu vou clicar aqui, deixa eu ver, eu acho que esse Vivid aqui. Só para vocês terem uma diferença. Deixa eu ver aqui, algum que tenha, que fique melhor. Então, para vocês verem a diferença, eu cliquei aqui em nenhum, tá sem nenhum filtro. E vou colocar aqui, por exemplo, esse filtro aqui, Chroma. Tá vendo como já mudou? O que eu costumo fazer é o seguinte, às vezes eu utilizo filtros, mas eu também gosto de editar aqui a imagem diretamente aqui em ajustar. Ó, tá vendo aqui em ajustar? Então você clica aqui, ele vai abrir aqui as configurações da imagem. Então você pode mexer aqui na temperatura da imagem. Ó. Então o que acontece? Você deixa aqui, as cores estão bem vibrantes. Quando você diminui a temperatura, você diminui um pouco as cores, tá vendo? Então você utilize sempre cores vibrantes, né? Aí aqui tem a matriz de saturação. O que eu gosto de mexer bastante aqui na iluminação, no brilho, eu vou aumentar um pouco o brilho, ó, tá vendo? Vou clicar aqui no contraste, vou aumentar também o contraste, aqui mais ou menos. Destaques, eu vou deixar 0. Sombras não vou mexer. Brancos também não, senão vai ficar muito iluminada a imagem. Os pretos também não, vou deixar em 0. Agora aqui, cor, vibração, vou aumentar um pouco a intensidade das cores. A saturação, vou aumentar um pouquinho. E agora aqui, ó, em nitidez. É isso que eu costumo utilizar. Ó. Vou aumentar a nitidez da imagem. Tá vendo? Se você aumentar demais, ele acaba pixelando a imagem. Eu gosto de deixar aqui sempre mais ou menos aqui um 7. Então, já ficou bem mais chamativa a nossa imagem do que estava. Tá vendo? Ficou bem mais nítida. E as cores também ficaram mais vibrantes. Porque a ideia é isso, né? O usuário está navegando aqui no YouTube e de repente a sua thumbnail ela saltar aos olhos, é uma coisa com cores vibrantes que chame bastante atenção. Então tem que ter bastante contraste, bastante nitidez e assim você consegue chamar mais atenção. Depois que você fez as alterações aqui, basta você clicar fora. Então já vai voltar aqui para o quadro de edição. Agora nós vamos adicionar o nosso texto na thumbnail. Nem sempre você adiciona texto na thumbnail. Eu gosto de adicionar em alguns canais meus. Mas dependendo do contexto da thumbnail, você nem precisa adicionar texto. Nem todas as thumbnails do MrBeast, ó, ele adiciona texto. Nessa daqui ele adicionou dia 137, aí aqui mais para baixo também, ó, dia 2, mas é bem pouco texto, é mais uma chamadinha mesmo, e o contexto, a própria imagem já passa aquele contexto. Então aqui ó, eu busquei a história de Naamá, e note que apareceu aqui ó, a verdadeira história de Naamá. Eu particularmente achei meio escura essa thumbnail, mas o canal Estilo Adoração, que é o canal que fez o vídeo aqui, já é um canal muito famoso, tem a entrega do YouTube muito alta, então mesmo assim o vídeo teve bastante visualizações. Mas, por exemplo, essa imagem aqui, ó, eu achei muito mais chamativa. E já tem aqui o texto, né? Então você vê alguns exemplos aqui, ó. Naamá, marcante esposa de Salomão, tá vendo? Ó? Alguns exemplos aqui. Então vamos clicar aqui na opção texto aqui do menu. E ele já vai inserir aqui ó, vários títulos, né, e subtítulos e também alguns exemplos, né, utilizados aqui ó, de fontes que já estão prontas, né, alguns modelos prontos. Então, eu vou clicar aqui em título. Ele já insere um título aqui para mim no palco do Canva. E eu vou digitar aqui em maiúsculo Naamá, que é a nossa personagem. Vou aumentar aqui o tamanho do texto, porque eu quero que chame bastante atenção. Vou jogar aqui mais para baixo. E aqui que tal? É aqui que eu quero falar para vocês. Notem que a imagem ela tem alguns pontos que são bem escuros, o cabelo dela é bem escuro, então some aqui a letra, tá vendo? É por isso que entra o contraste. Eu já vi muitos canais no YouTube, por exemplo, principalmente quem está começando a fazer isso daqui, ó. A pessoa pega, coloca um texto aqui, vou colocar marrom aqui e pronto. Você está vendo que isso se perde, né? Isso vai se perder, principalmente quando a sua miniatura aparecer pequenininha. A pessoa não vai conseguir nem ler direito o texto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o máximo de contraste possível.
Então eu vou colocar branco aqui. Então você vai ver que já vai mudar, ó. Ó como já mudou bem o contraste, tá vendo? Já mudou bem. Então eu vou arrastar um pouquinho mais para cá, vou aumentar um pouco mais ainda, tomando cuidado aqui para não tampar a boca dela, né? Não tampar o rosto dela. Então aqui na AMA, eu vou clicar aqui sobre o texto, vou clicar aqui em efeitos e vou selecionar aqui, ó, sombreado, tá vendo aqui, ó? Ele vai colocar um sombreado no meu texto. Eu vou descer aqui até a opção cor, tá vendo aqui? Vou clicar aqui e vou selecionar aqui, deixa eu descer um pouquinho mais, e vou colocar aqui essa cor aqui, preto, no meu texto. E vou colocar aqui que a opacidade que está 40, que é a transparência desse efeito que fica atrás. Então notem, ó, vou deixar 0, ele some, tá vendo ali? Vou aumentar, ele vai ficar mais escuro, ó. Tá vendo? Então ele vai colocar uma borda, né, como se fosse uma borda, no caso é um sombreado preto aqui, no meu texto, que vai destacar mais ainda o nome Naamá. Agora eu vou inserir um subtítulo e vou colocar assim, ó. Eu coloquei assim, ó, a história não contada de Naamá. Você já vai entender o porquê. Eu vou clicar aqui em alinhamento. Quando você vai clicando, ele vai mudando o alinhamento, tá vendo? A direita, a esquerda, centralizado, justificado e assim por diante. Eu vou deixar alinhado aqui a direita, assim. Vou deixar aqui meio que alinhado. Então, a história não contada de Naamá. Vou aumentar um pouquinho aqui. Não vai pegar o rosto dela. A história não contada de Naamá. Por que eu coloquei assim? Porque a pessoa vai bater o olho na thumbnail e vai falar, a história não contada? Nossa, então eu quero ver. Eu não conheço a história de Naamá. Deve ter alguma curiosidade nesse vídeo que eu não conheço e eu quero ver. Então você desperta a curiosidade da pessoa. Então você poderia colocar aqui a verdadeira história de Naamá, os segredos de Naamá, a história não contada de Naamá, desvendando os segredos de Naamá e assim por diante. Alguma coisa que chame a atenção. E aqui, para dar um contraste, né, com o nome Naamá, a gente vai colocar aqui em amarelo. Não que você tem que colocar, tá, pessoal? Você escolhe a cor que você quiser. Então, quando você clica aqui, ó, nesse... Então, eu vou clicar aqui novamente no texto, né? Clicou aqui, aí você clica nesse azinho aqui, ó, cor do texto. Ele vai abrir aqui o painel de cores, né? Então, você pode usar as cores que já possuem na foto, tá vendo? Ó? Que ele mostra aqui para você as cores que possuem na foto. Porém, eu quero uma cor de contraste, então eu não quero as cores que já existem na foto. Então, eu vou escolher aqui um amarelo, clicando aqui, ó, nesse adicionar nova cor, nesse ícone aqui, e vou selecionar aqui o amarelo. E vou arrastar um pouquinho aqui, ó. Deixar aqui uma cor bem contrastante. E agora que eu selecionei o amarelo aqui, eu vou clicar nele, né? E vou clicar aqui em efeitos também. Vou colocar o mesmo efeito, sombreado. Vou selecionar aqui o cor preto e vou arrastar aqui para 100%. Então eu noto que ele já criou aqui para mim, ó, um contraste aqui atrás, tá vendo? Então note que é uma thumbnail simples, não precisa de muita coisa mais do que isso, mas o que é mais importante, que é a qualidade, está aqui. Então você está navegando no YouTube lá, você gosta de histórias bíblicas, né? Aí você bate o olho lá, a história não contada de Naamá. E daí no título, a gente pode colocar assim no título. Aqui já falou, né, que é a história não contada de Naamá. Então, tipo assim, conheça Naamá, a esposa de Salomão. Entendeu? Os segredos não contados de Naamá, a esposa de Salomão. Então a gente pode complementar daí com o nosso título. Se você não gostar, você pode muito bem vir aqui, ou no seu banco de imagens, baixar uma outra imagem, né? E subir aqui novamente no Canva, clicando aqui em Upload, subindo a imagem. Quando a imagem subir, simplesmente você arrasta e substitui aqui a imagem de fundo. Então é muito simples. Você pode ainda clicar sobre o texto ou qualquer elemento aqui do palco do Canva e através das setas do teclado você consegue mover para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Também você pode mover de forma livre, clicando com o botão esquerdo e arrastando aqui, né, através do palco do Canva. Note que quando você arrasta, ele vai mostrando para você o alinhamento, que são essas linhas pontilhadas roxas. Ele mostra, por exemplo, que o meu texto ele está alinhado com o texto de baixo ali do lado direito, tá vendo? Então você pode utilizar, eu quero colocar o nome Naamá centralizado aqui na tela. Então quando você vai arrastando, ele mostra, tá vendo que ele mostrou agora que está centralizado? Ó, tem aquela linha roxa ali. Então você pode alinhar da maneira que você quiser. Claro que sempre tomando cuidado para nunca encobrir o seu elemento principal, que é aqui a imagem de fundo da sua thumbnail. Quando você clica também no texto, eu vou clicar aqui, nós temos aqui a opção de escolher a fonte, né? Então tem várias fontes aqui dentro do Canva, você pode utilizar qualquer uma. Tá vendo a quantidade de fontes enorme que tem aqui, ó? Mas eu sempre recomendo que você utilize fontes grandes, né? Claras e legíveis,
e você escolher também uma fonte que seja fácil de ler ao mesmo em tamanhos menores. Então, por exemplo, você sabe que aquela fonte, mesmo quando a miniatura da thumbnail aparecer bem pequena no celular ou em qualquer lugar, ela vai ser fácil de ler. Então, o texto ele tem que ter um contraste, né? Que foi o que a gente fez aqui. Colocamos a cor do texto com um contraste bem forte em relação ao fundo. E também o texto ele deve ser curto e direto. Frases curtas ou palavras-chave impactantes funcionam melhor. Então, quando você clica aqui no texto, você pode escolher a fonte, né? Vou mudar aqui a fonte só para vocês verem, ó. Tá vendo? Você consegue aqui clicar para voltar, ó, desfazer, ele volta o que estava. Você consegue aumentar ou diminuir o tamanho por aqui também da fonte, escolher a cor, negrito, itálico e assim por diante. E também aqueles efeitos que eu te mostrei. Agora que a nossa thumbnail está pronta, a gente vai fazer o download. É claro que no decorrer do curso aqui eu vou dar outros exemplos e vamos também criar thumbnails em outros nichos. Mas para você baixar aqui, para você já estar utilizando no seu vídeo, é muito simples. Você clica aqui em compartilhar e clica aqui em baixar. E pode baixar em PNG mesmo, nessa resolução que já vai estar aqui. Para você baixar numa resolução maior, daí você tem que ter a conta Premium do Canva, mas não tem necessidade, tá? Só você clicar aqui em baixar, ele já vai iniciar o download da sua thumbnail. Então ele já baixou aqui a nossa thumbnail. Essa aula dessa primeira thumbnail vai ficando por aqui, mas nós nos vemos nas próximas aulas, onde eu darei mais dicas e também você vai aprender a criar mais efeitos nas thumbnails e está melhorando cada vez mais as suas thumbnails. Então nos vemos na próxima aula e um forte abraço.